Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa vá lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água.
Neemias 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e oficiais, dizendo: Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: Na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: Devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram cargas sobre o povo e tomaram dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador.
pois as exigências eram pesadas sobre esse povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está à eminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: Agora, pois, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, que lhe respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara e de Joanã, e seu filho havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias 7. Depois que o muro foi reconstruído,
e eu coloquei as portas no lugar. Foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E, antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2172, Cefatias, 372, Ará, 652, Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e de Joabe, 2818, Elão, 1254, Zato, 845, Zacai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2322, Adonicão, 667, Bigvai, 2067, Adim, 655, Ater, por meio de Ezequias, 98, Assum, 328, Bezai, 324, Harife, 112, Gibeon, 95, os das cidades de Belém e de Netofate, 188, Anatote, 128, Bet Asmaved, 42, Criate Jearim, Quefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 123, o outro Nebo, 52, o outro Elão, 1254, Harim, 320, Jericó, 345, Lode, Hadid e Ono, 721, Sená, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Harim, 1017. Os levitas, descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Rodeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Razufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Paseia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Paquebuque,
Hakufa, Harur, Baslut, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Ratita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Hazedebaim e Amon, todos os servidores do templo e todos os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Rasa, Querube, Adom e Imê, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso não foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.620 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e demais israelitas. Esdras lê a lei de Moisés. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Bem-aventurados os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados os que obedecem os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus estatutos. Então, eu não seria humilhado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus estatutos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os lábios repito todas as ordenanças que promulgaste. Alegro-me em seguir os teus testemunhos como os que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos. Não me esqueço da tua palavra. Amém. Amém. Obrigado, Mário, pela leitura. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, uma narrativa a respeito de Neemias e tudo que ele fez, a obra que ele fez para a reconstrução de Jerusalém. Desde o versículo do capítulo 1 até o final do livro, nós vamos ver todo o trabalho que Neemias fez
desde o momento em que ele estava como copeiro na presença do rei, até a ida dele para Jerusalém e tudo aquilo que foi feito através dele, motivando o povo. Eu queria comentar 7 características de Neemias que são importantes para nós como cristãos, para todos aqueles que são líderes, para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança e, de alguma forma, nós todos exercemos algum tipo de liderança, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja com as pessoas à nossa volta, na nossa vizinhança, nós exercemos algum tipo de liderança. Então, a primeira característica de Neemias é que Neemias é uma pessoa que ora, crê em Deus e não na sua própria força. Em Neemias 1, no versículo 4, nós já temos o início daquilo que Neemias estava fazendo, porque hoje nós lemos de 4 a 7, que é a consequência daquilo que foi o início do posicionamento de Neemias. Qual foi a primeira ação? Qual é a primeira característica dele? A primeira característica, a primeira ação de Neemias foi orar, buscar a Deus, saber qual era a direção de Deus. E nós precisamos fazer isso em todo o tempo, em todas as áreas das nossas vidas. Saber qual a direção que Deus tem para nós. Em Neemias 1,4, ele fala, quando eu vi essas coisas, que ele estava recebendo a narrativa sobre as pessoas que falaram como estava a situação em Jerusalém, quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus. Então, aqui também tem um detalhe interessante, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia do mundo moderno hoje, tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é naquele momento, é do jeito que eu quero, é agora. O que ele fez? Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, não necessariamente nós vamos ter uma resposta imediata. Nós precisamos aplicar a nossa perseverança. Nós precisamos estar firmes no propósito de buscar a Deus e de saber qual a direção, qual a porção que Ele tem, qual a visão que Ele tem para cada um de nós. No final do capítulo, também no versículo 11, ele fala, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Neemias era um homem que temia a Deus, confiava em Deus, cria em Deus. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Então, nesse momento, no versículo 11, desde o versículo 4, que ele iniciou a oração, até o versículo 11, ele já tinha aplicado a vida dele diante de Deus, ele já tinha orado a Deus, ele já tinha jejuado a Deus, ele já tinha buscado a face de Deus, e Deus já tinha liberado a resposta para ele. E durante a leitura que nós fizemos, também no capítulo 4, versículo 9, nós vemos aqui ele declarando, mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas dia e noite para nos proteger, mas o início, nós oramos ao nosso Deus. Então Neemias tinha consciência de que não bastava buscar a direção de Deus e orar inicialmente para saber o que tem que fazer, mas ele precisava se manter em oração diante de Deus. Ele precisava ser perseverante, colocando diante de Deus a sua causa, a questão que ele tinha colocado, aquilo que estava doendo no seu coração, entristecendo o seu coração, que era um peso para ele. Ele colocou aquilo diante de Deus. E ele tinha, como foi declarado aqui, já no capítulo 1, e tem um recurso aqui no capítulo 5, versículo 15, ele era um homem que temia a Deus. No capítulo 5, versículo 15, o final do versículo fala, mas por temer a Deus, não agir desta maneira. Então, a diferença entre nós simplesmente orarmos, então não veio a resposta. Vou parar de orar. Vou desistir. Deus não está me ouvindo. Nós precisamos ser perseverantes e nos manter na presença de Deus, buscando o favor dele, buscando a graça dele, para estarmos cumprindo com tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Deus tem planos e promessas para cada um que está conectado aqui, mas ele quer que nós busquemos a ele, para que ele traga a direção, o favor, o livramento, para que ele traga a estratégia, para que ele fale conosco, para que ele mova nas nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus está sempre disposto a fazer a parte dele nas nossas vidas.
Segunda característica de Neemias, ele é um homem que precisava saber qual que era a visão, o alvo, o propósito que Deus tinha. Ele precisava saber exatamente o que era isso. E ele entendeu de Deus que ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém, com isso dar dignidade e proteção para o povo que estava ali, e através disso ele estava fazendo o quê? Ele estava honrando a Deus. Então, Neemias, ele entendeu aquilo que Deus tinha. Ele entendeu qual que era o propósito, qual que era a direção. E Deus tem uma direção específica para cada um de nós. E é diferente. Para cada homem, para cada mulher que está aqui, Deus tem uma visão diferente. Mas toda a visão que Deus tem para nós está debaixo do propósito dele, da vontade dele, de acordo com a palavra dele. Deus nunca vai mandar, e nunca vai ordenar, e nunca vai pedir para nós fazermos coisas que seja contra ele, que seja contra a sua própria palavra, que seja contra os seus princípios. Em Neemias 5:18, nós temos aqui, 5:17 e 18, nós temos aqui um desses itens que nós comentamos, qual que era o propósito de Neemias? Trazer proteção, trazer direção, cuidar do povo e com isso honrar a Deus. No versículo 17, além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa. Ele estava servindo com seus recursos. Os recursos que o rei liberou para que ele trouxesse para Jerusalém, ele estava usando para servir, para abençoar. Então nós temos que começar abençoando aqueles da nossa própria casa, aquelas pessoas que trabalham conosco, aquelas pessoas que estão na igreja conosco, os nossos vizinhos, as pessoas que estão se relacionando conosco a cada dia. E um detalhe interessante a respeito do servir é que a cruz mostra o exemplo ideal. Para nós cumprirmos o vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos exercitar o horizontal, que é o relacionamento com as pessoas à nossa volta. Continuando aqui, no versículo 18, todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. A cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, porque antigamente os governadores exigiam um fardo pesadíssimo sobre a vida do povo. Não, eu sou o governador, eu tenho que ter do melhor. E o povo? Eu não quero saber do povo, eu quero saber de mim. O que ele completa o versículo? Pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Então, Neemias deixou de usar privilégios, de se colocar como aquele que tinha que ter todos os privilégios em detrimento do povo, para servir as pessoas à sua volta. Ele sabia qual que era o propósito e ele comunicava para todos à sua volta qual era o propósito. Ele levou todos a participarem junto com ele dessa obra. Terceira característica de Neemias, ele planejava suas ações. Então, Neemias 2, do versículo 11, cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém. Versículo 13, daí de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias planejou, conforme a direção de Deus, ele planejou as suas ações. Então ele juntou a oração, a direção que Deus deu, e ele foi inspecionar as situações. Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo e entender de Deus e planejar como vamos agir. Se nós olharmos para outros exemplos de homens de Deus, nós temos José, que Deus deu um planejamento incrível para ele, para guardar os grãos, para proteger o povo no Egito e depois o povo de Israel da fome. Se nós olharmos para Moisés e como Deus usou a vida dele para combater todos os povos que estavam ali, para que eles chegassem até a terra prometida, Deus deu a estratégia e eles planejaram as suas ações. Foi com direção específica. Então é importante fazermos isso. Não simplesmente, orei, Deus falou para fazer, vou sair fazendo. Tá, mas como que eu vou sair fazendo?
vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra forma. E eu sei que muitos estão pensando aqui nos temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico. Nós não sabemos exatamente qual que era. Tem algumas dicas sobre o temperamento de Neemias, mas uma coisa nós sabemos, ele era planejador. Quarta característica de Neemias, ele tem coragem, sabendo que ele vai ter resistência, que ele vai ter crítica, que ele vai ter oposição, ele tem coragem para se manter firme. Ele enfrentou forte oposição, principalmente de Sanbalat e Tobias. Nós temos aqui no capítulo 4, quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e começou a fazer comentários. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar um muro? Irão oferecer sacrifício? No versículo 3, Tobias, o amonitas que estava ao seu lado, contemplou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ele tinha à sua volta homens se levantando e planejaram, e maquinaram ações contra Neemias, e começaram a discutir como atentar contra a vida dele, mas ele permaneceu firme, ele teve coragem para enfrentar. Irmãos, se nós estamos no propósito, se nós estamos com o Senhor, se nós determinamos que vamos estar na presença de Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês, vamos enfrentar resistências, mas eu quero lembrar uma coisa importante, ele prometeu que estaria com você e comigo até o final. Ele não prometeu que a gente não teria lutas. Ele não prometeu que a gente não teria resistência e oposição. Ele prometeu que estaria conosco. Ele vai nos ajudar a vencer cada uma das dificuldades. Quinta característica, Neemias é uma pessoa que trabalha em equipe, ele divide as atividades, distribui as responsabilidades, ele delega. Nós lemos aqui, principalmente no capítulo 3, ele colocou um grupo para cuidar da porta do peixe, outro grupo para cuidar da porta Gessaná, outro grupo para cuidar da porta do vale, da porta do esterco, da porta da fonte. Ele dividiu as atividades. Nós não precisamos e não podemos ser aquele tipo de pessoa que espalhamos as pessoas à nossa volta. Nós precisamos agregar as pessoas à nossa volta. Elas precisam ver em mim e em você um exemplo digno, um exemplo cristão. Elas precisam olhar para nós e verem Deus nas nossas vidas. E nós precisamos agregar as pessoas. Entender que a participação de todos à nossa volta é importante e saber que nós não podemos fazer tudo sozinhos. Às vezes a gente tem esse mau posicionamento. Ah, não, deixa que eu faço. Ah, não, sai para lá, deixa que eu cuido, deixa que eu não sei o quê. Nós precisamos, irmãos, fazer as coisas juntos com as pessoas à nossa volta. Portanto, ame as pessoas à sua volta. A nossa luta não é, como Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra os nossos filhos, contra os nossos pais, contra o nosso chefe, contra os colegas de trabalho. A nossa luta é contra aquilo que tenta agir através da vida deles contra nós. Sexta característica, ele não se desvia do propósito. Neemias era tremendo, o pessoal se levantando, e ele tomou posição. Em Neemias 6:3, nós temos ele declarando como convidaram ele para, não, venha, vamos nos encontrar, vamos discutir, vamos conversar. E às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Alguém fica tentando fazer alguma coisa, falar alguma coisa, dar um conselho que não tem nada a ver de Deus para nós. Ele não se desviou. O que ele declarou para essa pessoa? Capítulo 6, versículo 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Irmão, irmã, não se desvie do propósito que Deus te deu. Permaneça firme na direção que Ele colocou para você. Não deixe que as coisas te distraiam. E eu sei que muitas vezes nós temos lutas, dificuldades. Poxa, pastor, mas você não sabe, apóstolo, você não sabe como é o meu dia de trabalho, como é o meu dia na minha casa, na minha família. Sim, talvez eu não saiba, mas nós temos um Deus que sabe. E nós temos um Deus que dá forças para você e para mim, para nós permanecermos e não nos desviarmos do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Sétima e última característica de Neemias, ele demonstrou
as virtudes, as características e as qualidades de Cristo. Ele deu o exemplo, ele foi íntegro, ele foi justo, ele teve empatia. Se nós vamos para o capítulo 5, a partir do versículo 15, nós vemos toda aquela situação que nós lemos dos governadores. Ele, por temer a Deus, não agiu assim. Ele compartilhou com todos à sua volta os recursos que ele tinha, não colocou um jugo pesado sobre o povo. Também capítulo 5, dos versículos 7 a 10, ele repreendeu todos os avarentos que estavam cobrando e extorquindo o povo, cobrando juros. Ele determinou que aquilo tinha que parar, e ele ainda declarou no versículo 10, eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Vamos acabar com a cobrança de juros. Então ele foi justo, ele teve empatia, ele se preocupou com as pessoas à sua volta. Se nós formos resumir essa característica, nós vamos exatamente por o exemplo que Paulo nos dava quando ele falava que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo para que outros reconheçam em nós a Cristo nas nossas vidas, para que outros queiram esse tipo de característica, de qualidade, de virtude que nós demonstramos, para que outros reconheçam que, através de Cristo, eles podem também alcançar aquilo que eles precisam. E se nós formos resumir todas essas características de Neemias, como foi a vida de Neemias, como a palavra é tremenda, né? A palavra concorda, e quem montou toda essa estrutura foi também guiado e direcionado por Deus, essa estrutura de divisão de capítulos por dia. Se nós lemos aqui, irmãos, no Salmo 119, nós temos um versículo que resume todas essas características de a vida de Neemias. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Posso mudar esse versículo para a vida de Neemias. Como pôde Neemias se manter firme nos seus propósitos? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com a direção de Deus. E posso pegar esse versículo e ler para cada um de nós. Como pode o Cláudio, a Rosana, o Valdir, o Arifer, como pode cada um de nós se manter firme e viver conforme a vontade de Deus, vivendo de acordo com a sua palavra? Que nós possamos ter isso em mente, irmãos. Vivermos a palavra de Deus, vivermos conforme os mandamentos de Deus, vivermos conforme os princípios de Deus. E assim, o Senhor vai ser plenamente liberado, para liberar aquilo que Ele já preparou nos céus, aquilo que Ele já determinou na sua palavra, sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que nós temos colocado diante dEle. Que Deus te abençoe, te dê um dia de muita graça na presença do nosso Deus, e que você viva em paz este Shabat, na presença do Mestre, na presença do Pai. Shabbat Shalom. Deus abençoe.